Olá, minhas amigas, meus amigos, que o Mestre Jesus nos envolva em sua paz. Estamos dando início a mais um encontro das nossas terças-feiras, um encontro em que o Grupo Espírita Casa de Guará se reúne virtualmente neste momento para juntos refletirmos, estudarmos a mediunidade, este sentido humano que se amplia e que precisa ser compreendido para melhor ser utilizado. Vamos dar sequência aos nossos estudos que estão sendo orientados pela obra Médiuns e Mediunidades do Espírito Viana de Carvalho, obra esta recebida pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E vamos estudar hoje o capítulo 16, que tem como título Obsessão na Mediunidade. Mas antes de nós passarmos à leitura do texto de referência e as nossas reflexões, eu gostaria de fazer uma breve lembrança em forma de gratidão, de agradecimento, também de pequena homenagem a um companheiro nosso que sempre foi um entusiasta dos estudos da mediunidade, que nos acompanhou em muitos momentos nas reuniões das sextas-feiras, às 18 horas, no Grupo Espírita Casa de Guará, lá no grupo de estudos de O Livro dos Médiuns. Eu faço referência aqui ao nosso querido amigo Marco Antônio Ladeia, que partiu, que nos deixou com muita saudade no último dia 14 de maio deste ano, sexta-feira, por conta da Covid, nos pegando de surpresa e deixando um vazio em nossos corações. Marco Antônio foi alguém que, em relação pessoalmente comigo, que a gente fala, o santo bateu. E ele, quando me via, ele me chamava de teacher, e ele fazia assim um símbolozinho do coração à distância. Teacher, teacher. E quando nós soubemos, na segunda-feira passada, que ele tinha sido internado, até chegamos a manter contato com ele pelo WhatsApp, trocamos ali alguns áudios e falei ali, tentei passar uma mensagem de encorajamento e ele respondia, mostrando uma preocupação, sobretudo por conta da família, da esposa, dos filhos, mas dizendo: Tite, estou aqui lutando pela vida. E todos nós fomos tomados de surpresa na sexta-feira com a notícia da sua desencarnação. Temos a certeza da imortalidade, temos a certeza que o nosso querido Marquinhos vive neste momento, mas a saudade fica. Esta certeza da imortalidade não nos impede de sentir com a partida dos nossos queridos amigos. Lembremos que Jesus, está lá em João, no capítulo 15, ele enalteceu a condição de amigo, o sentimento da amizade, ao mais alto patamar, dizendo que não se conhece uma manifestação maior do que esta, daquele que dá a vida por um amigo. E depois, mais adiante, ele fala com os seus discípulos, com os seus apóstolos, que ele já vinha chamando ali carinhosamente, filhinhos, e ele vai dizer: já não vos chamo, já não me refiro a vocês como servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho como amigos, eu vos chamo de amigos, porque tudo o que eu tenho ouvido do meu Pai, eu compartilho com vocês. Então, muitas vezes no ambiente religioso, nós utilizamos a expressão irmão, irmã, que é valorosa e que nos estimula a desenvolver essa fraternidade universal. Mas, outras vezes, é algo um tanto quanto protocolar. Mas quando isso vem com o sentimento da amizade, este querer bem, então aí as nossas relações estão se afunilando para aquilo que nós devemos buscar, que é a vivência do amor. Lembro do nosso querido amigo com a sua alegria espontânea, a sua alegria às vezes parecendo de um menino, a sua intensidade, que fazia o nosso querido professor Iquadros, presidente do Grupo Espírita Casa de Guará, às vezes se referia a ele carinhosamente como um samurai, e eu chamava ele de um samurai filósofo, porque Marco Antônio tinha, quem conhecia sabia, e tem uma inteligência afinada, um raciocínio rápido e altas indagações de conteúdo filosófico. Então eu falava que ele era um samurai por conta da sua energia, que ele às vezes dizia que estava ali para controlar os seus ímpetos, mas um samurai filósofo, que estava sempre a pensar, avaliar, buscar se autoconhecer, buscar se auto-superar.
Quando ele podia ir ao grupo espírita de Casa de Guará, sobretudo nas sextas-feiras, nos grupos de estudo, era uma alegria, e os nossos companheiros que nos acompanham sabem disso e podem confirmar, era uma alegria para todos a sua presença, a sua alegria, os seus testemunhos, contando as suas quedas na vida, mas também o seu levantar, mostrando que ele trazia, como todos nós trazemos as nossas cruzes, o peso das nossas ações pretéritas, mas também que nunca faltara a ele os sirineus, aqueles companheiros amigos, familiares que ajudavam a levantar. E ele verticalizava os nossos estudos no campo da mediunidade, porque trazia sempre indagações das suas experiências pessoais, da sua intuição, das suas percepções em alguns momentos, e também da sua busca pelo saber. Então, quando ele ia, e a gente tinha essa oportunidade de tê-lo nos estudos, era um estudo mais alegre, em que nós também tínhamos discussões mais enriquecidas com a sua inteligência e com a sua busca pelo saber. Particularmente no campo profissional, eu tive a oportunidade, durante algum tempo, ter uma proximidade maior, porque eu trabalhava no Ministério Público na tutela da saúde pública, ou seja, a promotoria que eu estava era responsável por isso, e ele estava como advogado ali da Secretaria de Saúde. Então nós estávamos, em alguns momentos, em campos opostos, porque o Ministério Público está sempre ali exigindo do poder público que melhore o serviço e melhore o atendimento, entra com ações para determinados atendimentos, e ali vinha o papel da defesa do órgão público. Mas em muitos momentos, diria até que na maioria das vezes, estava havendo uma convergência do ponto de vista jurídico nos processos, porque Marco ele não ia para aquela defesa irrestrita do poder público contra o que lhe era pedido. Em muitos momentos ele deixou de recorrer em face de pedidos de pessoas que precisavam de um atendimento público pelo SUS. O juiz concedia liminar, o município poderia recorrer e ele, verificando ali que a pessoa tinha razão, ele deixava transcorrer o prazo para ajudar aquelas pessoas. E percebi em vários momentos a angústia dele em tentar ajudar, mas vendo ali determinadas limitações por conta das opções do gestor e das opções políticas, e ele querendo ajudar e sofrendo intimamente por não ter maiores recursos. Mas eu tenho certeza absoluta que todo este bem que ele praticou, com a sua amizade, com a paternidade que ele abraçou, desde Vivi e depois os dois últimos, com tanto amor, com tanta entrega, e que era a preocupação dele, inclusive no momento da enfermidade, que tudo isso, na contabilidade divina, está sendo levado em conta para que ele possa, o mais rápido possível, se tranquilizar, e tenho certeza que já está acolhido e amparado pelos espíritos amigos. E em breve eu espero ter notícias de Marco, que ele possa vir pelo sonho ou pelas possibilidades mediúnicas, nos contar das suas confirmações, daquelas dúvidas que ele tinha, que nós temos e que agora ele vive a experiência da certeza da imortalidade, da certeza vivenciada, porque nós no atual momento temos a convicção, já vivenciamos no mundo espiritual antes, mas agora sempre tem aquela, por conta do esquecimento, aquela dúvida. E ele vive essa certeza. E então, e agora encontrará, ele me chamava de teacher, e eu não tinha em muitos momentos respostas para as indagações dele. E agora ele vai encontrar teachers muito mais habilitados que poderão responder no seu tempo adequado às suas indagações. E eu espero que ele possa vir me dizer também se ele já visitou, isso aí alguns conhecem essa história, a Casa na Árvore, como é, se ele teve essa oportunidade. Então, Marquinho, muito obrigado pelo convívio que você nos possibilitou e que seu coração possa estar em paz, porque a misericórdia divina consola e acomoda todas as situações ao seu tempo. E o tempo, este mestre, cumpre também o seu papel, que vai aliviando as dores, vai diminuindo aquela saudade que dói e convertendo naquela saudade que nos dá um prazer lembrar. Que Deus o abençoe e também a sua família. E vamos ao nosso texto de hoje, a obsessão na mediunidade. É um tema
interessante porque vai nos trazer uma clareza acerca de algo que muitas vezes gera dúvida. Tem pessoas que têm medo da vivência mediúnica porque acham que a vivência mediúnica gera obsessão. A influência dos espíritos, a influência perniciosa dos espíritos. Então, prefere não ter qualquer experiência, ou mesmo estudar ou falar da mediunidade. Tem gente que eu não quero saber de falar de espírito porque atrai espírito. Eu não quero saber disso porque atrai. E o capítulo vai nos esclarecer estes pontos, mostrando que a mediunidade ela acaba facilitando a identificação da obsessão. E a obsessão pode, se não for cuidada adequadamente ao seu tempo, ela pode gerar comprometimento, claro, tudo temporário no campo da evolução, na vivência mediúnica. Então elas têm uma relação muito próxima, mas uma não é a causa da outra. Elas convivem. E aí, Viana de Carvalho vai nos ensinar a compreender isso. E ele nos diz o seguinte: escolho, ou seja, obstáculo, escolho a educação e ao exercício da mediunidade. A obsessão é vérmina, é uma forma mais sofisticada, falar uma verminose, é vérmina a corroer o organismo emocional e físico da criatura humana. Então, a obsessão ela gera consequências no seu aspecto emocional e, com o passar do tempo, pode gerar consequências também de ordem física. Somente ocorre a parasitose obsessiva quando existe o devedor que se lhe torna maleável na área da consciência culpada, que sente necessidade de recuperação. Esse devedor aqui ele se refere à pessoa que está padecendo da obsessão. E que, então, a obsessão ela só vai se instalar porque uma influência temporária de um espírito não é obsessão. Obsessão, no livro dos médiuns, os espíritos disseram a Allan Kardec que é uma ação duradoura, pertinaz dos espíritos, buscando influenciar uma determinada pessoa, prejudicá-la ou induzi-la a fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Então é uma relação que se estabelece com um ou mais espíritos que estão adoentados, que estão desequilibrados ou que têm uma intenção negativa. Então estão adoentados nos seus propósitos. E então fala aqui, tem que ter alguém suscetível. Então a pessoa tem que trazer essa predisposição à obsessão. Essa predisposição vem de onde? É o que ele fala, consciência culpada. A culpa que nos faz, muitas vezes inconscientemente, entrar no processo de autopunição. A culpa reduz a nossa vibração espiritual e nos torna mais acessíveis a espíritos maldosos e ou desequilibrados. Então daí porque sempre os espíritos nos convidam, Joana de Gênesis faz isso o tempo todo, o Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel e tantos outros. Olha, vamos superar este padrão de consciência de culpa. Vamos superar este padrão de eu tenho que me purificar, eu tenho que evoluir pela dor, pelo sofrimento. Não, nada disso. Eu tenho que me melhorar, buscando me conhecer, saber onde estão as minhas fragilidades, onde estão as minhas fortalezas, que são as minhas ferramentas do trabalho. Então, onde eu tenho que tomar cuidado, onde eu tenho que me fortalecer, onde eu já tenho recursos que me ajudam a bem fazer, e colocar isso em ação, porque aí não terá espaço para essa consciência de culpa. Vamos para a lei de compensação. Eu fiz algo equivocado, em vez de ficar me autopunindo, então eu vou fazer diferente. Eu vou fazer como eu agora já compreendo que deveria ter feito e não fiz. E não fazerei mais da forma equivocada que fiz no passado. Então a consciência de culpa é um imã para a obsessão. Então nós precisamos superar este padrão que a religiosidade secular vem nos imprimindo até hoje ainda. Que, eu fiz isso, eu tenho que ser punido. Fica de joelho no milho. Faz jejum, passa fome. É claro que existe algo espiritual valoroso quando eu compreendo. Não, eu vou tirar um dia para me dedicar ao espiritual. Um dia de reflexão. Um dia em que eu vou ceder menos às aspirações físicas e corporais e vou me dedicar ao espiritual. Isso é valoroso, mas não é assim que muitas vezes nós vemos. Nós ficamos ali repetindo padrões e tentando compensar um sofrimento exterior que ataca o interior, o equívoco que eu fiz.
ao invés de ir, ó, bola para frente, errei, reconheço, mas não pago quando puder não. Eu vou começar a saldar a minha dívida espiritual, dívida entre aspas, a partir de agora, com o que eu já consigo fazer. Eu vou começando aos poucos. E aí, lembrando, eu separei até aqui e acabei não projetando, mas resgatando um pouquinho aqui, fazendo aos poucos, pode ser numa atividade de assistência social, uma prática do bem. E aqueles que não conheceram o nosso querido Marco Antônio, que eu mencionei, olha aqui uma fotografia que eu separei dele, era para ter falado mais, quando ter projetado na hora que eu estava falando, mas acabei não lembrando. Mas aqui está, um momento em que ele, e é uma imagem que ficou para mim, ele ali no Recanto de Potira, que é o núcleo de promoção social do Grupo Espírita Casa de Guará. Esse núcleo fica lá no bairro Nova Ferradas, em um dia de entrega de feiras e de enxovais, ele ali segurando uma criancinha que faz parte do projeto, que era atendida, que foi beneficiada, e ele com um olhar de ternura, de carinho. E eu me lembro Marco Antônio carregando assim as feiras, feliz, sorridente, suado, com a roupa toda suja, mas com muita alegria, porque estava fazendo bem. E na hora que nós estamos fazendo bem, nós nos conectamos ao divino, ao espiritual, à nossa essência que é divina. Nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Deus é perfeito, Deus é a representação do divino, então nós partimos dele. No nosso livre-arbítrio nós tropeçamos, nos equivocamos, mas a nossa essência é perfeita, a nossa essência é divina. Ele nos deu o livre-arbítrio e cabe a cada um canalizar essa sua essência para o bem. Então, esquecer consciência de culpa. Aqui de tudo que tem no capítulo, para mim, é o que ficou mais marcado. A consciência de culpa. A culpa é o atrativo, é um atrativo para a obsessão. Porque ali é alguém que errou como todos nós erramos no passado, seja nessa encarnação, seja em encarnações pretéritas. Hoje, com o mundo tão avançado, nós vemos agora, estamos vendo lá entre Israel e a Palestina, quer dizer, eles trocando bombas ainda neste momento. Nós vemos aí as convulsões sociais acontecendo no mundo. Nós vemos aí a questão da pandemia tão mal gerenciada em muitos lugares por conta de interesses menores, de sadismo muitas vezes, de pessoas que têm um poder para ajudar as coletividades. Então, se no atual momento, que é o melhor momento da humanidade, nós ainda vemos isso, imagine há 200, 300 anos, em que nós tínhamos renascido no mundo ainda com padrões bem inferiores. Então, nós tropeçávamos também nas nossas próprias pernas. Então, erro, a cruz que representa esse passado que vai nos pesando, todos nós trazemos. Mas o nosso olhar deve ser para frente. Lembremos ali, façamos uma analogia com o carro. O carro tem o espelho retrovisor ali, aquele, né, lateral, os laterais, o central, que nos ajuda a olhar para trás. É importante para termos ali uma visão do todo, para estarmos atentos ao todo. Então, o passado, ele serve sim como algo que vai nos ajudar a fazer diferente, a ter cuidado da visão do todo. Mas a nossa visão, ela tem que estar direcionada para algo muito maior, que é o para-brisa que está apontando para frente. Então nós não vamos desprezar o passado, que vai nos acompanhar com as consequências que traz, mas temos que olhar para frente, mudar olhando para frente e fazendo diferente. E caiu, lembrando lá de Raulzito, tente outra vez, porque sempre haverá outra vez. A misericórdia divina sempre nos dá várias vezes na mesma vida. Depois chegamos no plano espiritual, onde vamos fazer uma avaliação, vamos receber o acolhimento dos familiares amigos espirituais, os que já se foram, os que ainda a gente não se lembra, mas que estão lá. Vamos depois nos preparar e tentar de novo para fazer melhor. Conservando a matriz, a obsessão, na inferioridade moral, no cerne do ser, conservando a matriz da inferioridade moral no cerne do ser, o espírito devedor faculta a vinculação psíquica da sua antiga vítima, que se lhe torna, então, cruel cobrador, passando à posição de verdugo alucinado.
Então, olha, o espírito devedor, aquele que está com a consciência de culpa, faculta, permite a vinculação psíquica da sua antiga vítima. É daquele que no passado sofreu com a nossa ação e que agora vem como um cobrador. Que se lhe torna, essa antiga vítima, então, cruel cobrador, passando à posição de verdugo alucinado. Estabelecida a sintonia, o vingador ensandecido passa a administrar, por usurpação, as energias que absorve e lhe sustenta o campo vibratório no qual se movimenta. Então ali vai existir ali uma espécie de enxertia espiritual e uma espécie de osmose, e aquele ser espiritual ele vai sugando as energias do encarnado. A obsessão é obstáculo à correta educação da mediunidade e ao seu exercício edificante, em face da instabilidade e insegurança de que se faz portadora. Então vejam que ela vai gerando aí comprometimentos, né, na vivência da mediunidade, no desenvolvimento da mediunidade, porque gera uma instabilidade emocional, uma insegurança naquele que vivencia a sua prática mediúnica, na vida de uma maneira geral da pessoa que sofre a mediunidade. Uma das características mais fáceis de você perceber um processo obsessivo é justamente essa instabilidade emocional, essa oscilação emocional que a pessoa passa, porque tem um momento que ela está ali, ela se expressando por si mesma, tem outro momento que é ela, mas sofrendo uma influência de outra pessoa. Então, aquilo que a gente vê não é o resultado da pessoa individualmente, mas dela com aquela influência de alguém que ou deliberadamente quer fazer mal, ou está ali, foi se aproximando por afinidade e, estando perturbado, acaba irradiando essa perturbação para a pessoa que sofre a obsessão. Às vezes é um familiar que está perturbado no plano espiritual e ele, por afinidade, ele fica ali, então ele traz um problema de tosse, aí a pessoa começa a tossir, ele traz um temperamento raivoso, a pessoa começa a ter também uma impaciência, porque vai assimilando, não tem consciência, não é uma mediunidade talvez ostensiva, a pessoa não tem, ela tem ali o reflexo obsessivo, mas ela não traz uma mediunidade ostensiva. Se tiver, isso vai ficar mais claro. Ou seja, a mediunidade ostensiva ou não ostensiva não vai ser a definidora, não vai ser a condição para que exista a obsessão. Ela apenas vai tornar a obsessão mais clara, mais perceptível ou não. A síndrome obsessiva, no entanto, revela a presença da faculdade mediúnica naquele que sofre o constrangimento espiritual dos maus espíritos, pois estes somente a exercem como expressão da ignorância e loucura de que se fazem objeto, infelizes que também o são nos propósitos que alimentam e nas ações que executam. Então, aquelas pessoas que têm uma mediunidade mais dilatada, quando o processo obsessivo avança muito, então aquilo vai ficando mais perceptível, aquela mediunidade. E em alguns momentos, aquilo vai ser confundido com um problema psiquiátrico. Mais à frente ele vai nos falar. A desorientação mediúnica, em razão de uma prática irregular, faculta obsessões por fascinação e subjugação em longo prazo, de recuperação difícil, quando não irreversível, na encarnação. Então, aquele que também tem uma vivência mediúnica, mas que essa vivência é irregular, sem os cuidados necessários, e eu digo cuidados aqui, né, com o seu fazer, com o seu pensar, com as suas leituras, com as suas relações, porque ali você tem aquela sensibilidade, mas essa sensibilidade vai gerar a contatos espirituais. E o que vai definir a qualidade desses contatos é a minha condição, os meus interesses, as minhas preferências. Então, se eu sou alguém ainda que me permito ser dominado pelos prazeres mundanos, pela uma vivência que não é honesta comigo e com o outro, em diversos aspectos, os espíritos que vão se aproximar naturalmente de mim são esses que guardam esses mesmos interesses, esses mesmos padrões, essa mesma afinidade. Então, a desorientação mediúnica, em razão da prática irregular, seja porque a pessoa não tem pontualidade, porque não tem uma frequência correta na atividade que exerce, seja, e aí principalmente pela sua forma de viver,
vai facultar, facilitar aqui no caso, as obsessões por fascinação e até subjugação em longo prazo. Fascinação é aquela que o espírito começa a enganar a pessoa. Então, faz ela pensar que ela é melhor do que é, faz ela, se tem um contato ostensivo com os espíritos, pensar que aquele espírito é alguém famoso, alguém de importância para ele, ou um familiar e tal, e vai dizendo as coisas e a pessoa vai assimilando. Com o passar do tempo, vai gerando um constrangimento quase que irresistível. Aí já é a subjugação, a pessoa está sob o jugo. Lembremos ali do boi, né, que coloca aquela madeira, aquele instrumento ali, ele fica rodando ali, trabalhando forçadamente sob o jugo. Então, subjugação é quando existe esse constrangimento. A fascinação ainda é um processo de sedução, em que se engana, e a pessoa faz porque quer, porque aceitou a pessoa está iludida, ela se coloca no processo de ilusão, ou seja, de ausência de luz, de lucidez, de entendimento. Nesse sentido, a parasitose obsessiva pode, após demorado curso, dar lugar à distonia nervosa, o que facilita a instalação da loucura em suas variadas manifestações. No princípio, a obsessão pode ser confundida com alguma dessas manifestações psicopatológicas, tais a neurose, a psicose e, às vezes, a esquizofrenia. E é necessário muito cuidado para uma diagnose exata nessa área, pois que a fronteira entre uma dessas perturbações mentais e a interferência espiritual deletéria é muito sutil. Por uma época, eu trabalhei junto a uma vara de família e sucessões, e lá tramitavam muitos processos de interdição. E um dos casos mais frequentes de obsessão, de interdição de alguém, é aquela pessoa que já é adulta, é capaz civilmente, mas ela em determinado momento não consegue por si mesma praticar os atos da vida civil. Seja porque tem uma enfermidade física, seja porque tem um problema mental. E então, no caso dos problemas mentais, às vezes você tinha pessoas jovens que estavam com o diagnóstico de esquizofrenia, ouvindo vozes, vendo pessoas, e tem um momento do processo que existe a entrevista. E em algumas dessas entrevistas nós percebemos ali o elemento espiritual que foi obsessivo, que foi gerando ali, após demorado curso, um desequilíbrio orgânico na pessoa. Então descambou para um problema realmente de saúde. Então eu lembro de um caso de uma mãe que estava lá com um filho jovem, e eu perguntei a ela, como é, na juventude, na infância, ele já falava disso, que ela dizia que ele ouvia vozes, tinha mania de perseguição, então essas vozes ficavam falando, fulano vai fazer isso com você, isso, aquilo, ele muitas vezes numa postura de legítima defesa que ele imaginava existir, mas que não existia, ouvindo aquelas vozes, ele se tornava agressivo. E ela falou, não, ele não tinha isso, mas quando chegou na adolescência, lá pelos 14, 15 anos, ele começou a ouvir vozes. E eu falei, essas vozes? Ele dizia que fazia o quê? Não, falavam que ele ia morrer, que fulano isso. Começavam a gerar um verdadeiro inferno de informações. E aí ele foi obedecendo aquelas vozes até que aquilo avançou e foi para uma esquizofrenia. É claro que existe, de fato, a pessoa que desenvolve este padrão de ouvir, de um mundo paralelo, que muitas vezes até conteúdo íntimo do próprio espírito que está ali se refazendo com informações de vidas pretéritas, acha que foi isso, acha que foi aquilo. Então, tá ali, o corpo está servindo de remédio para ele. Ele vai ter uma vida agora desequilibrada, no próximo corpo ele já vai, né, aquela desarmonia já vai estar diminuída, então ele vai conseguir viver com maior equilíbrio. Então a encarnação serve para isso também, muitas vezes, como um remédio. Lembre de um outro caso de uma senhora que ela conversava, você não percebia que ela tinha nada, mas ela tinha surtos. E nos surtos, aí eu perguntei, quando a senhora tem surto, a senhora vê o quê? Eu vejo sempre, ela referia, um homem assim ou uma mulher assim. E às vezes essa mulher aparece com um porrete na mão, e diz que vai acabar comigo, isso, aquilo, e me manda tirar a roupa. Então começava a ameaçar, e ela tinha esse surto, e no surto ela tirava a roupa, andava pela rua. Você via ali o elemento espiritual, mas que, por perdurar por tanto tempo, sem o tratamento adequado, muitas vezes por questões religiosas, as pessoas também não fazem o esclarecimento adequado, o atendimento espiritual. Então acham que ou a pessoa é maluca mesmo,
ou então é coisa do demônio e utiliza técnicas que que não geram qualquer resposta eficiente e eficaz. Então, vejam aí, né, como é importante a gente buscar compreender o fato e buscar o auxílio dos diversos campos da vida, sem dúvida nenhuma. Psicologia, a depender do nível, e se o próprio psicólogo recomendar, um psiquiatra, para a pessoa ter ali um acompanhamento, inclusive medicamentoso, se for o caso, e o espiritual, que pode ser na igreja católica, pode ser na igreja protestante, pode ser na casa espírita, pode ser na Umbanda, pode ser no candomblé, pode ser no que a pessoa preferir, mas desde que seja, claro, um ambiente sério, as pessoas estejam com um propósito positivo e da forma, na linguagem daquele ambiente religioso, os espíritos vão trabalhar para auxiliar. Não é, porém, a mediunidade que responde pela eclosão do fenômeno obsessivo. Os espíritos sempre dizem isso, porque tem muita gente falando aí que mediunidade gera obsessão, que os espíritas são malucos, os espíritos são obsediados, que é coisa do demônio. Isso aí representa uma fala de alguém que não entende, não entendeu, não compreendeu o processo ou que está mal intencionado. Não é, porém, a mediunidade que responde pela eclosão do fenômeno obsessivo. Aliás, por meio do cultivo correto das faculdades mediúnicas, é que se dispõe de um dos antídotos eficazes para este flagelo. Porquanto, por meio delas se manifestam os perseguidores desencarnados, que se desvelam e vêm esgrimir as falsas razões nas quais se apoiam buscando justificar a insânia. Será, todavia, a transformação pessoal e moral do paciente que lhe concederá a recuperação da saúde mental, libertando do cobrador desnaturado. Então, primeiro ele fala, olha, a mediunidade não causa obsessão. Pelo contrário, quem tem a mediunidade mais aflorada vai ter um recurso a mais para ficar mais fácil de a gente perceber qual é a origem daquele problema. É um perseguidor do passado? Então vamos fazer a nossa mudança íntima, vamos encaminhar aquele caso para uma casa espírita e os espíritos ali numa reunião mediúnica vão auxiliar aquele espírito vingador e auxiliar também aquele núcleo que recebe a influência dele. Então, na realidade, a mediunidade ajuda a perceber o problema e a tratar o problema. Mas aí depois ele vem e fala que será, todavia, a transformação pessoal e moral do paciente que lhe concederá a recuperação da saúde mental, libertando do cobrador desnaturado. Então é a mudança íntima, a verdadeira cura, porque aí não vai ter mais elemento de contato. Aquele perseguidor vai perceber que você mudou. Então ele vai aos pouquinhos também se modificando, vai receber o auxílio e todos aí vão superar aquele problema do passado. O processo de reequilíbrio, porém, é lento, exigindo altas doses de paciência e de amor por parte do enfermo, como daqueles que lhe compartilham a experiência afetiva, social e familiar. Chama atenção, porque muitas vezes a pessoa, isso eu vejo muito na casa espírita, pessoal, fulano está com tal problema, está ouvindo voz, ou está isso, ou é um problema de saúde, pede ajuda para mim aí. A gente pega o nome, bota, encaminha lá para o departamento correto para que haja o auxílio. E aí a pessoa fala, melhorou um pouquinho, depois, mas piorou de novo, pede de novo lá. Eu já conversei com a pessoa que eu sempre peço, eu falei, tem problema? Porque eu sou aqui o carteiro. Aí a pessoa não tem, às vezes, uma relação ainda, uma proximidade com a instituição, me pede. Então me pediu, eu só faço passar. Eu não sou filtro do pedido de ninguém. Não tenho direito de falar, pediu 1, 2, 3, eu vou falar só 1 ou só 2. Não sou eu. Eu não vou assumir essa responsabilidade. Tem problema? A pessoa, não tem problema, pode passar. E aí a espiritualidade vai avaliar. Às vezes aquele problema que a pessoa tem é o remédio. Um problema de saúde. Às vezes aquela companhia espiritual vai precisar nos acompanhar por um tempo, porque o tratamento é dos dois. Então, não adianta você tirar força, porque o espírito vai ficar lá enfurecido, buscando meios de alguma forma depois de prejudicar novamente. O processo da mudança deve ser conquistado por aqueles que estão envolvidos, com o auxílio da espiritualidade. Existem aqueles processos urgentes e que é um afastamento? Tem, mas a pessoa tem que fazer a sua mudança. Divaldo Pereira Franco, né, que é o médium aí
que recebeu a obra que nós estamos estudando, ele conta de um obsessor que o acompanhou por cerca de 40 anos, que ele dava o apelido de o Máscara Negra, por conta de um filme que ele assistiu, das edições mais antigas do Máscara de Ferro, e que o espírito obsessor tinha uma feição parecida com o do ator de quando ele assistiu o filme. Então ele botou o apelido lá de o Máscara Negra, o Máscara de Ferro. Acompanhou por 40 anos. E às vezes as pessoas perguntam, mas Divaldo fazendo tanto bem, dedicou a sua vida, não casou, não teve filhos biológicos, para cuidar dos filhos dos outros, colocou, juntamente com companheiros lá, uma instituição educacional tão grande, só vive viajando, praticamente não dorme. Agora, na pandemia, que deu uma parada, mas na sua rotina normal, cada dia era num lugar do Brasil ou do mundo, e ficou 40 anos. Onde estão esses espíritos? Cadê Manuel Filomeno Miranda? Cadê Joana de Ângeles? Estavam lá, cientes de tudo, auxiliando e administrando aquela relação. Mas o fato gerador daquele ódio, daquele espírito, foi causado por Divaldo. Ele já contou isso em algumas palestras, publicamente. E então cabia a ele demonstrar, e aí ele precisou dessas décadas, para aquele espírito, convencer aquele espírito de que ele já não era mais aquele sacerdote católico de 300 anos atrás que causou a morte daquele obsessor de agora, por questões de disputa ali de uma política interna junto a um determinado órgão de poder. Então vejam, ele é que construiu a reconciliação. Não foram os espíritos que pegaram a força, um obsessor, e falaram, vai para uma cela, vou botar numa nave. Não, nós é que precisamos organizar o que nós desorganizamos. Esta é uma lei universal. Os espíritos nos ajudam. Então, às vezes, esse processo de reequilíbrio é lento, exigindo doses de paciência. Tem gente que vai no centro espírita uma vez, chega lá, visitando, está na cidade, um parente chama, vai lá e recebe uma cirurgia espiritual e fica curado. Às vezes nem sabe. Quando vai no médico, o problema desapareceu. Eu já contei em outros momentos aqui que a avó paterna de minha esposa vivia no Rio de Janeiro, veio aqui na região passar uns dias, aí foi com minha esposa lá no Centro Espírita Porto da Esperança em Ilhéus, e sentada lá, não foi para maca nada, ela que era espiritualista, mais ligada a Umbanda, foi. Quando chegou, voltou para o Rio de Janeiro, foi lá fazer uma revisão na sua médica, porque ela precisaria fazer uma cirurgia ali na região da garganta. A médica falou, não, você está aqui, você fez cirurgia, né? Estou vendo a marca aqui. Ela, não fiz cirurgia nenhuma, não. E aí ela, não, está aqui a cicatriz da cirurgia. Aí ela falou, só se foi uma cirurgia espiritual, porque eu fui no centro espírita esses dias lá em Ilhéus e fui atendida, mas nem me falaram. Ela, pois é, você não precisa mais ser cirurgiada. Veja, a pessoa foi uma vez no centro espírita, sentou lá para tomar um passe e os espíritos fizeram a cirurgia. E outros ficam 5 anos, 10 anos administrando, depois acaba morrendo daquela doença. E fala, tá vendo, o centro espírita é fraco. Não, aquilo ali era o remédio. Para não passar mais por aquilo, talvez eu tivesse que fazer uma mudança grandiosa em mim, para que a doença não precisasse mais me encontrar e me forçar, me limitar, a sentir na própria carne, às vezes, o que eu fiz no passado. Como eu não tive essa mudança grandiosa, fui ali administrando aos poucos, então eu precisei ter aquela companhia. Chico Xavier falava, eu tenho 2 companheiras, né? A catarata e a angina. Veja, Chico Xavier, intérprete de uma espiritualidade de maior envergadura que nós temos aqui conhecimento na Terra através da mediunidade, que chegou, segundo alguns relatos de biógrafos, a ter encontros, poucos, mas diretamente com o Mestre Jesus, mas conviveu com doenças. Por quê? Era o remédio dele. Então, olha, o processo de reequilíbrio é lento. E às vezes a cura não virá nessa encarnação. A gente vai administrar, mas só vai deixar no corpo aqui as marcas do passado. E só quando sair do corpo estará liberto daquela lasquinha ainda da cruz que a gente carrega. Sujeita a recidivas, como é compreensível, gera desconforto e desânimo, levando desse modo os que nelas se encontram em cursos ao abandono da terapia refazente, à desistência da luta, entregando-se sem qualquer resistência
e deixando-se consumir. Então a pessoa não tem persistência e depois de um tempo não passa a desacreditar dos tratamentos todos e deixa-se consumir. Não, nós temos que perseverar. Temos que resistir, temos que ter resistência, resiliência e buscar fazer isso com alegria, como falou o ator Paulo Gustavo, recentemente falecido também, que sorrir, alegria é um ato de resistência. E é um ato de resistência verdadeiro, porque a alegria aumenta a vibração do espírito. Os benfeitores espirituais falam sempre isso. O Dr. Hans, espírito amigo, sempre fala isso. Quando a pessoa sorri, um sorriso verdadeiro, por algo positivo, de alegria, ali, olha, o corpo espiritual brilha, você eleva a sua vibração, o seu sistema imunológico vai se fortalecendo. A oração melhora a nossa imunidade, a alegria melhora a nossa imunidade. O amor, sobretudo o amor, amplia a nossa imunidade. Seja, porém, qual for o processo por meio de cujo mecanismo se apresente, a obsessão resulta da identificação moral de litigantes que se encontram na mesma faixa vibratória, necessitados de reeducação, amor e elevação. Então, não nos enganemos. Se eu estou sendo obsidiado, é porque existe ali uma identificação moral minha com aquele outro aqui colocado como litigante. Nós estamos na mesma faixa vibratória. Ah, mas ele me quer tão mal. Já vi pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir, através de um médium, o obsessor falando, eu vou matar você, eu vou fazer isso, aquilo. Ele dizia mesmo. E aí, se ele está dizendo aquilo, é porque existe uma identificação. Talvez no passado nós é que tenhamos matado ele, a família, ou a sua honra. E agora ele traz, não teve a capacidade de perdoar, não é um espírito evoluído, como nós também não éramos e não somos, então está na mesma faixa. Talvez a gente esteja até um pouco mais esclarecido agora, mas não saiu ainda da mesma faixa. Não mudou de nível. Às vezes a gente está dentro daquele nível um pouquinho melhor, aí tem que passar de fase, né? E nós não passamos ainda. Quando passarmos, aqueles espíritos daquela faixa já não nos alcançarão mais. Outros alcançarão, os que estiverem numa faixa melhor, mas os daquela faixa não nos alcançarão. Quando nos alcançam, então, vamos baixar a bola e saber que ele faz parte do mesmo grupo. Somos, no dito popular, farinha do mesmo saco. A mediunidade constitui abençoado meio para evitar, corrigir e sanar os processos obsessivos, quando exercida religiosamente, isto é, com unção, com espírito de caridade, voltada para a edificação do reino de Deus nas mentes e nos corações. Esse religiosamente aqui não é do ponto de vista institucional, mas do ponto de vista dessa unção, com sinceridade, com verdade, com devoção, buscando ajudar a edificação do reino de Deus nas mentes e nos corações das pessoas, começando cada um por si mesmo. Nenhum médium, todavia, ou melhor dizendo, pessoa alguma está indene, está livre, está imunizada a padecer de agressões obsessivas, cabendo a todos a manutenção dos hábitos salutares, da vigilância moral e da oração mediante as ações enobrecidas, graças aos quais se adquirem resistências e defesas para o enfrentamento com as mentes doentias e perversas que pululam na erraticidade inferior e se opõem ao progresso do homem, portanto, da humanidade. Então, veja, ninguém está protegido. E quanto maior, mais relevante for o papel da pessoa como aquela de modificadora de uma realidade social, maior ela será alvo de espíritos, de grupos espirituais que não querem um progresso. Então, numa nação, quem é o alvo maior de obsessão? O presidente daquela nação, o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos. No meio religioso, os líderes, o Papa. A gente vê quando alguém vira Papa, às vezes chega novo, jovial, passa alguns anos, a pessoa está envelhecida. Está lá, firme, resistindo. Mas veja o atual Papa, que é maravilhoso, o Papa Francisco. Mas veja quando ele chegou lá jovial e tal, e agora ele já está mais cabisbaixo. Poucos anos,
porque a pressão espiritual é muito grande, a necessidade de oração. Chico Xavier sofreu pressão espiritual a vida toda, venceu, mas sofreu. Em algum outro momento teve uma fragilidade, mas não caiu, superou. Divaldo Franco. Então, aqueles que estão no papel maior de destaque, não se enganem, são os alvos maiores. Quando a gente está quietinho em casa, tô ali curtindo o meu sofá, curtindo os programas de streaming, Prime Video, Netflix, Globoplay, que eu adoro tudo isso, viu? E é delicioso você ficar ali num sábado de tarde, no domingo, assistindo série. Quando a gente está aí, assim, eu não tenho um obsessor, claro. Você não está dando problema para eles, não está comprometendo, atrapalhando as investidas deles. Você pode ter um outro aí, né, do passado, um pé rapadozinho, igual você, né, igual eu, do passado, que está chateado porque você fez alguma coisa com ele, mas os espíritos com maior potencialidade, com maior entendimento, compreensão, mas voltados para o mal, eles não vão se preocupar com você, eles não vão se vincular a você, porque você não está dando problema para eles. Mas aqueles que estão vinculados ao bem, sim. Mas este é o preço de servir ao bem. E o primo é maravilhoso. O foco maior, o alvo maior da espiritualidade inferior, não sou eu, não é você, não são esses líderes religiosos, é o próprio Cristo. E vejo então, o próprio Cristo que só vivenciou o amor encarnado. Nós estamos nos habilitando para sermos seguidores verdadeiros do Cristo, estamos ainda enamorados com a sua proposta, mas toda hora o traindo nas nossas ações, nas nossas omissões. Então Cristo é o alvo maior e ele está lá amando a todos aqueles que o têm como alvo. E vem aqui, então, Viana de Carvalho concluir, mesmo Jesus, o médium superior e irretocável, viu-se a braços com obsessores, obsidiados e tentações promovidas por mentes perversas do além-túmulo, para os quais a sua foi sempre a atitude de amor, energia e caridade, encaminhando-os ao Pai, de quem procedem todas as mercês e todas as dádivas. Então, nos foquemos no Cristo. Quando a gente se sentir injustiçado, lembra do Cristo. Que ele sim foi injustiçado. Quando nos sentimos perseguidos, lembremos do Cristo, porque foi perseguido. E olhemos para cada um, para a sua vida. E procure ver as bênçãos que recebeu, sobretudo a bênção da vida. Reencarnação, meus amigos, é coisa concorrida no plano espiritual. Reencarnação num país que, apesar de todos os problemas, todos os problemas que ainda vivencia, mas que já tem sim a sua democracia, que os níveis de pobreza não se comparam aos da África, os níveis de violência não se comparam ali daquele Oriente Médio, então em que nós temos a nossa liberdade religiosa, ainda com algumas nódoas aí, então nascer no Brasil também já é uma bênção, Então que todos nós agradeçamos a bênção da vida, que vai nos acompanhar sempre, porque nós sempre viveremos, na matéria ou fora dela, mas que aproveitemos este momento existencial para buscar fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e que elas nos conduzam sempre à vivência do amor, do alto amor que convida a sair a culpa, a vivência do amor ao próximo, que torna as nossas relações mais felizes, e o amor a Deus, que preenche os nossos corações e que será sempre combustível que vai nos dar energia para seguir adiante, tentando outras vezes quantas forem necessárias. Que Jesus nos abençoe a todos, meus amigos, e encha os nossos corações de muita paz, de muita luz e de muito amor. Até a próxima e que Jesus nos abençoe.